A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes e telespectadores. Aqui quem fala é o pastor Nilson, passando mais uma vez para deixar uma mensagem abençoada da parte de Deus, acompanhado de uma oração. Quero trazer uma história, uma narrativa, uma das mais belas e bonitas que a Bíblia relata. E se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, uma mensagem que muita gente conhece e que muitos pregadores até gostam de pregar esta mensagem. É uma mensagem que fala de socorro de Deus, que fala de providência de Deus, uma mensagem de fé, de esperança e que aumenta nossas fé também. Ali a mensagem fala que uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu bem sabe que ele temia o Senhor, e agora veio os credor para tentar levar os meus 2 filhos. Aí Eliseu entra em cena, o profeta Eliseu entra em cena. Na verdade, o profeta de antigamente era a boca de Deus falando na terra, porque Deus tinha aquele profeta como um mensageiro de uma forma direta. Não existia muito profeta. Deus separava alguns profetas, bem pouquíssimo, para quando ele quisesse mandar uma mensagem, o profeta ia lá e entregava. Então, se o profeta abrisse a sua boca e profetizasse acerca de qualquer coisa, tinha que acontecer, porque era a boca de Deus falando. Então agora ele fala para ela: declara a mim o que eu te hei de fazer, declara a mim o que tu tens em casa. Então o tema dessa mensagem é a multiplicação do azeite da viúva. A multiplicação do azeite da viúva. E agora Eliseu manda ela declarar o que ela tem em casa. Ela disse: a tua serva não tem nada senão um pouco de azeite. Presta bem atenção, azeite. Você sabe que hoje, no dia de hoje atuais, ninguém fica sem um azeite dentro de casa, né? Então, o azeite para que servia? Qual era o tipo de azeite que aqui fala nesta mensagem? Este azeite era um azeite de azeitona, um azeite de cozinha, azeite de fazer comida. Naquele tempo, eles não podiam faltar em uma casa 2 coisas: o azeite e a farinha. Por que o azeite e a farinha? Porque o azeite e a farinha servia para fazer pão ou bolo. Então, naquele tempo, o pessoal se alimentava muito de pão e de bolo. E a não ser pão e bolo, o pessoal vivia muito de verdura, vegetação. Não era como nos dias de hoje, né? Então, você pode ver que a Bíblia não menciona arroz, feijão, macarrão. A Bíblia fala muito de pão, de bolo, né? Esses tipos de alimento, legumes, mas a Bíblia de carne, mas a Bíblia não relata acerca das comidas que nós comemos no dia de hoje. E uma das coisas que a Bíblia mais relata também é o trigo. O trigo não podia faltar, porque o trigo que fazia a farinha e a farinha que fazia o pão ou o bolo. Então, mas agora, o profeta, o filho dos profetas, um dos filhos dos profetas, morreu, e ele temia ao Senhor. E segundo os historiadores, segundo os mais estudiosos, diz que aquele homem era Obadias, que morreu e deixou uma dívida. Mas quem era Obadias? Obadias era um homem de Deus, mas que trabalhava na casa de Acabe e que sustentou os profetas quando Jezabel queria matar. Sustentou em caverna, né, alimentando aqueles profetas para poder livrar da morte. Então, quando agora ele morreu, ele deixou uma dívida. E quem sabe essa dívida foi a dívida até de que ele comprou alimento para os profetas. Então a mulher dele, sabendo disso,
sabendo que ele era servo do Senhor, que ele tinha um serviço prestado para o Senhor e que ele tinha morrido, mas tinha deixado um legado. Entenda uma coisa: existe testemunho e existe legado. Qual é a diferença entre o testemunho e o legado? Testemunho é de quem está vivo, tem um testemunho. Quando morre, fica um legado. Então aquele homem morreu e deixou um legado. E aquela mulher, ela, sabendo disso, foi buscar socorro do profeta. E o profeta diz: agora, depois de tudo isso, ela já tinha declarado que o que ela tinha era um pouco de azeite. Então agora ele vai falar para ela: entra no teu quarto, vai, pede vasilha emprestado a todos os teus vizinhos, muitas vasilhas e não pouca, e entra no teu quarto, fecha a porta e deita o azeite. Aí tem mais um segredo: entra no teu quarto e fecha a porta. Você pode ver que o segredo de Deus não está na multidão, está no secreto. Deus, ele responde a nossas orações no secreto. Deus, ele não se agrada de alguém que queira estar no meio de multidão querendo se aparecer. O que mais agrada a Deus é aquilo que fazemos no secreto. Você pode ver que a Bíblia diz que quando deres uma esmola, que a mão direita não saiba o que a esquerda fez, ou vice-versa. E você pode ver que o segredo de estar no secreto, Mateus capítulo 6, versículo 6, vai dizer: quando quiser falar com o teu Pai celestial, entra no teu quarto em secreto, fala com ele em secreto e ele te ouvirá. Você pode ver que Deus, ele gosta de secreto. Deus, ele gosta de particular, a pessoa e ele e a pessoa. É por isso que nos montes se torna um lugar muito específico para falar com Deus e para ouvir Deus falar. Porque o melhor de tudo não é só falar com Deus, é ouvir Deus falar. Então, a gente tem que falar com Deus, Deus tem que ouvir e responder. Senão, a gente vai ficar só falando e não vai adiantar de nada. Então, como é que está a sua situação? Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Essa mulher precisava pagar dívida. Aí ele disse: agora vai, entra na tua casa, fecha a porta e deita o azeite. Então ela deitou o azeite começou a jorrar naquela casa e encheu todas as vasilhas. E ela falou com o filho: traz mais uma vasilha. E ele disse: não tem mais vasilha. E vai dizer: e o azeite parou. Mas por que o azeite parou? É porque Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada para perder, Deus faz tudo certo e na medida certa. Então ali o azeite parou e agora o profeta chega para ela e diz: agora vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos viverá do resto. Sabe o que ele quer dizer? Que servo de Deus e serva de Deus não pode viver com o nome sujo, devendo a ninguém. Dever a gente até deve, mas tem que pagar quem deve, né? Porque não existe ninguém que não faça dívida. As dívidas já vivem com a gente, só que é o seguinte: temos que fazer dívida que todos os meses acertamos ela, para não ficar pendência. Então aquela mulher foi, vendeu e viveu do resto. E você? Qual é o milagre na tua vida que você precisa hoje? Coloca nas mãos do Senhor e vamos orar comigo. Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o Senhor foi, assim como o Senhor fez na vida, meu Deus e meu Pai, daquela viúva, meu Deus e meu Pai, que não tinha, meu Senhor da glória, ali o que pagar, o que comer, meu Deus e meu Pai, seus filhos, estava, meu Senhor da glória, sendo ameaçado de ser levado pelos credores. E nessa situação existe muitas pessoas, meu Deus e meu Pai,
mas que o Senhor possa entrar com a tua providência agora. Meu Deus, eu não sei, eu não conheço a necessidade de ninguém, não sei qual a área que ela precisa, mas tu sabes, Senhor. Então entra, meu Deus e meu Pai, com providência nesta casa, nesta vida, nesta família. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, operar o sobrenatural nesta casa, meu Senhor da glória, nesta família. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, meu Senhor da glória, quebrar os obstáculos, meu Senhor Jesus Cristo, para que as bênçãos, meu Deus e meu Pai, alcance essa pessoa, alcance esse homem, alcance essa mulher. Meu Senhor Jesus Cristo, também oro, meu Deus e meu Pai, que o azeite da cura venha sobre o corpo, sobre a vida desta pessoa. Meu Deus e meu Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, desse jovem, dessa jovem, desse adolescente, dessa criança. Meu Deus, passa com teu azeite de cura, repreende as enfermidades, quebra, meu Deus e meu Pai, todo e qualquer tipo de mal na vida dele, na vida dela. Vai quebrando, vai despedaçando agora todo jugo de Satanás. Espírito Santo de Deus, é tudo que eu te peço e te entrego a vida de todos que vai ser alcançado por esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Não se esqueça de assistir, comentar, compartilhar e Deus em Cristo te abençoe. Fica com Deus.